Esta é uma das comunidades mais prestigiadas de todo o mundo, e nós temos acesso para mostrar a você cada detalhe desta propriedade inteira, desde os cavalos até a bela natureza, a sala de bem-estar e tudo mais. Então, vamos começar. Começando nosso tour, subindo esta longa entrada, aqui em uma das comunidades mais prestigiadas de toda Los Angeles, Hidden Hills. Atrás de mim tem uma grande árvore com um balanço preso a ela. Assim, as crianças ou você mesmo podem se divertir aqui no jardim da frente. A entrada pode acomodar talvez 12 carros, e olhando para o exterior, apresenta um acabamento em pedra. E tem aquele estilo farmhouse moderno que vemos em muitas das casas novas aqui em Hidden Hills. É uma comunidade com portaria e segurança. Muitas celebridades de primeira linha moram nessa comunidade, e é um bairro muito prestigiado e conhecido mundialmente. À minha direita está uma garagem para 4 carros, com exterior revestido de madeira e portas modernas de garagem com vidro escurecido. Mas venha comigo até a entrada da propriedade. Que recepção aqui! Casas como essa são raras em Los Angeles, mas estou ansioso para mostrar para vocês. Temos oliveiras dos dois lados do nosso caminho de entrada e, como você pode ver, há um caminho que separa a casa da garagem. Estamos entrando em uma floresta cheia de natureza. Olhe só! Mal posso esperar para mostrar o quintal e toda essa natureza, incluindo uma trilha para cavalos atrás. Então, tomara que a gente dê sorte e veja um cavalo passando enquanto olhamos para a piscina. Mas antes disso, vamos até a porta da frente para mostrar o interior para vocês. Atravessando esta porta pivotante de vidro, chegamos a este grande hall de entrada, com pé direito duplo e várias luminárias com vidro esférico ao redor delas. E todas estão bem separadas umas das outras. Muitas vezes você veria essas luminárias agrupadas, mas aqui elas realmente fazem o espaço parecer um pouco mais aberto assim que a gente entra. Começando à minha esquerda, temos outra porta de vidro que leva ao seu escritório em casa. Os tetos altos e abobadados devem ter pelo menos 6,7 metros de altura, com acabamentos em madeira. Este é um dos maiores lustres circulares que já vi em um home office. Acho que este seria um ótimo lugar para trabalhar. Estamos olhando para uma dessas oliveiras no jardim da frente. Atrás de mim, móveis planejados, acabamentos em madeira e iluminação de LED. E claro, para alcançar algumas dessas prateleiras altas aqui em cima, você tem uma escada para facilitar. Você não precisa ser jogador da NBA para alcançar os livros lá em cima. Também há espaço suficiente para um sofá aqui. Sente-se enquanto espera o chefe chegar até você. E ali no canto, um espaço para armário. Mas ao sairmos por aqui e voltarmos para o hall de entrada principal, à nossa frente está a primeira sala de estar que vamos mostrar para você aqui na propriedade. E como você pode ver, 2 portas de correr de vidro se abrem para nos dar acesso direto ao quintal. Prateleiras embutidas separam essa lareira aqui no centro, com essa parede sendo inteiramente feita de travertino do chão até o teto, assim como no revestimento atrás de cada prateleira de madeira suspensa. Ótimo espaço para relaxar, assistir TV acima da lareira e ver quem chega em casa. Continue comigo enquanto exploramos a casa juntos. Aqui estão todas as especificações da propriedade abaixo de mim. Fique por aqui para vermos a sala de bem-estar na ala oposta, pois isso é raro de se ver. Continue me acompanhando até o lado oposto da porta de entrada. Aqui fica sua sala de jantar formal. Tetos altos e abobadados mais uma vez. E ao olhar para as vigas de madeira lá em cima, o lustre linear está pendurado bem no centro, e a textura dos acabamentos desse lustre linear parece mesmo derretido dos dois lados, criando um visual incrível. A sala de jantar tem um clima bem aconchegante, com espaço para cerca de 8 pessoas. Olhamos novamente para o jardim da frente e a entrada da garagem. E esta sala de jantar é tão bem espaçada porque ela flui da porta da frente até essa área do bar. Dá uma olhada nisso. Pedra deslumbrante formando o nosso bar, bancadas elevadas, assentos para provavelmente cerca de 6 pessoas aqui. E aí temos mais acabamentos em madeira na parte de trás do nosso bar. 3 luminárias penduradas no teto.
Pia integrada logo abaixo do nosso bar elevado. E bem na minha frente está a sala de vinhos com paredes de vidro. Ela é climatizada, como você pode ver aqui do lado direito. Você pode ajustar para a temperatura que quiser. No momento está em 25 graus Celsius, então, se tivéssemos algumas garrafas de vinho caras ali dentro, provavelmente iríamos querer baixar um pouco a temperatura. Iluminação de LED ali dentro. Mas realmente é uma peça de destaque que separa a cozinha, o bar, a sala de jantar, tudo nesse espaço da casa. E olhando para alguns dos eletrodomésticos ali embaixo e os acabamentos, temos madeira frisada como portas dos nossos armários e gavetas ali embaixo. Frigobar Sub-Zero embutido e uma máquina de gelo embutida também, bem embaixo da nossa pia. Muito espaço de armazenamento na nossa área do bar aqui. E agora, por onde a gente começa? Cozinha e sala de estar à minha direita. Mais uma vez, mais piso de travertino, 3 prateleiras de madeira flutuantes de cada lado da nossa lareira. Essa prateleira de travertino vai de parede a parede na nossa sala de estar. Sofá em L, móveis contemporâneos e uma decoração incrível. Adoro os tons neutros do ambiente. Combina totalmente com o clima desta casa e com o clima de toda a comunidade em Hidden Hills. Se você chegou até aqui, curta pelo bairro de Hidden Hills e comente aqui embaixo para eu saber que está assistindo essa parte do vídeo. Temos portas de correr embutidas abertas, criando a integração entre área interna e externa típica do sul da Califórnia. Mal vejo a hora de ir ao quintal. Hoje está um dia lindo aqui, como sempre. Não tem uma nuvem no céu. Tive que falar isso logo no começo. Mas então, essa é a nossa cozinha principal. Mesa de café da manhã rebaixada com borda em cascata nesse mármore lindo. E eu gosto de como o trabalho em pedra contrasta, do escuro ao claro. Enquanto você come seus ovos e bacon aqui na mesa de café da manhã. Assentos para 4 de um lado e 3 do outro. 2 pendentes de iluminação, um pendurado acima da mesa de café da manhã e o outro acima do lado oposto da ilha. Muito espaço de armazenamento com um visual moderno. Você pode ver através dele. Fitas de LED ali dentro. Espaço de armazenamento de sobra com todas as gavetas sem puxadores expostos. Gosto do visual elegante das gavetas, com 2 deslizantes e fechamento suave. Pode tentar bater, mas não fecha forte. As lava-louças estão aqui. Acho que deveria começar a usar uma. E então, a pia integrada logo abaixo da janela panorâmica com vista para o quintal. Eu quero ir lá fora. O quanto antes. Vamos assim que terminarmos a cozinha. Não se preocupe. Então, atrás de mim, temos geladeira e freezer da Sub-Zero mais uma vez. Cooktop de 6 bocas e 2 fornos Wolf embaixo. O trabalho em pedra aqui é impecável, com o backsplash sendo do mesmo material que vemos na nossa mesa de café da manhã e também revestindo o exaustor acima. Agora, aquilo ali em cima é uma peça incrível. Os eletrodomésticos continuam se estendendo atrás de mim, onde temos a cafeteira de expresso e depois a despensa. Muito espaço de armazenamento aqui e mais prateleiras flutuantes com madeira, acabamentos modernos, fitas de LED, o trabalho em pedra complementando a madeira na parte de baixo. Quero dizer, essa cozinha é quase nota 10 de 10, atrás da geladeira e do freezer. Na verdade, se você me acompanhar aqui para o fundo, tem mais. Eu quase perdi essa parte porque temos mais eletrodomésticos aqui. Micro-ondas, outro forno. E olha só isso. Quero dizer, poxa, isso aqui poderia ser uma cozinha completa de uma casa. Pé direito alto aqui. E os mesmos acabamentos que vimos na cozinha principal, logo ao lado. Fogão de 5 bocas, prateleiras flutuantes. O que mais você poderia pedir? Eu poderia me perder só nessa cozinha de apoio. Acho que está na hora de irmos ao quintal. Estou pronto para pegar um ar fresco. Te vejo lá fora. Área de pátio coberta com acabamentos em painéis de madeira, 3 aquecedores Infratec para quando esfria à noite. Você tem várias colunas de pedra com o mesmo acabamento que vimos na parte externa da casa e móveis de exterior para relaxar aqui fora. Estamos em contato com a natureza, da grama natural ao padrão de pedra, concreto e grama sintética. Tive que tirar o casaco porque está fazendo cerca de 32 graus lá fora e temos mais pedra de travertino aqui no nosso bar externo.
Olha só isso. Mais espaço coberto ao ar livre com churrasqueira, Sedona Lynx, pia Krause integrada no canto. E é aqui que você vai receber os amigos. É aqui que você vai fazer uma festa. Um dos meus quintais favoritos. E eu disse isso um pouco antes, quando visitamos esta casa pela primeira vez. Olhem só, pessoal. Da piscina até o gramado. Estou me adiantando aqui porque temos algumas espreguiçadeiras ao lado do nosso spa. E se vocês me acompanharem até este lado, a grama sintética cobrindo a parte de trás da nossa propriedade aqui. E o que está atrás de mim, lá embaixo, na verdade é uma trilha para cavalos. Agora, espero que tenhamos sorte e vejamos alguns cavalos, porque eles subiriam a colina um pouco à minha esquerda e depois desceriam bem abaixo de nós. Então, enquanto você relaxa na jacuzzi ou caminha pelo gramado do seu quintal, poderá ver os cavalos passando, acenar para seus vizinhos ou até mesmo ter seu próprio cavalo e usar essa trilha. Muito conveniente. Eu adoro isso. Mas, continuando, há mais espreguiçadeiras do outro lado da nossa piscina. Assim como esse caminho que nos leva até um gramado de verdade do outro lado do nosso quintal. Mais árvores grandes cobrem parte desse gramado para oferecer sombra aqui fora. Se você observar a casa desse ângulo, ela fica incrível. E esse era todo o nosso quintal. Eu poderia ficar aqui o dia todo, mas ainda há muito para ver dentro. Vamos começar pela sala de bem-estar. Só para mostrar para vocês onde estamos fisicamente, estamos entrando pela porta da frente, virando à esquerda desta vez e seguindo por este corredor. E é aqui que você teria um armário para casacos. E do lado oposto, temos um grande espelho de corpo inteiro que quase vai até o teto. Esse espelho deve ter uns 2,5 metros de altura. E do lado oposto, temos um elevador para subir e descer do segundo andar até aqui. E aqui está o lavabo. A pia tem uma mistura de materiais, desde a madeira na parte de baixo até a pedra que envolve toda a área da pia deste banheiro. E o espelho se encaixa perfeitamente nessa parede quadrada, atrás dele, com um LED ao redor para dar profundidade à iluminação. E aí, você tem uma luminária pendente do lado esquerdo. Vem ver o vaso sanitário. Um dos vasos sanitários mais únicos que já vi. Você já viu um vaso sanitário cinza fosco que abre automaticamente? E não só isso. Se você chegar mais perto, ele tem até um aquecedor de assento. O aquecedor de assento está em 105 graus. Pode ser quente demais para mim, mas para outros pode ser ideal. E descendo o corredor, embaixo de um segundo lance de escadas. Essa não é a escada principal. A outra está do lado oposto de onde viemos. Mas agora temos uma parede de vidro com portas duplas de vidro. Este é o Santuário de Bem-Estar. Montado como uma academia, um estúdio de yoga. Você pode fazer qualquer coisa aqui dentro. 2 espelhos ficam no canto das paredes, atrás de mim. E ao lado tem um frigobar sub-zero embaixo de 4 prateleiras de madeira flutuantes com LEDs. E aqui dentro temos um chuveiro. Uma coisa legal sobre o chuveiro é como o banco do chuveiro se estende do lado de fora. Atravessa o vidro e entra no chuveiro e continua se estendendo aqui pelo canto. Este também é um incrível chuveiro a vapor. Chuveiro de teto, pedra bookmatted dos 2 lados e também na parede externa aqui. Depois, deixamos as portas de correr abertas novamente para o lado de fora. E talvez a melhor parte, provavelmente a melhor parte, para a maioria de vocês aí do outro lado. Mas é isso que todo mundo está querendo, hoje em dia. Eles estão construindo casas de bem-estar por todo o país, por todo o mundo. Uma sauna é cada vez mais valorizada, com muitos estudos surgindo. Apesar de não ser um conselho médico, mais pessoas querem ter saunas em casa. Então eu sinto que é uma adição necessária e obrigatória. Deveria ser. Então, nós temos 2 níveis nessa sauna. E eu adoro o encosto de madeira inclinado. E eu adoro a madeira inclinada. Então, você pode sentar ou colocar os pés para cima muito confortavelmente aqui, na nossa grande sauna. Ao lado da sauna, também percebemos que o acabamento interno de madeira continua do lado de fora, parecido com o que vimos no chuveiro ali. Então, eu sou fã dessa sala de bem-estar. É uma das melhores que vocês vão ver em qualquer uma dessas casas recém-construídas. Quero ver os comentários de vocês aqui embaixo. O próximo cômodo pode ser ainda mais empolgante. E não,
Não estou falando desse quarto de hóspedes com closet, portas de correr levando mais uma vez para o quintal. E ele é uma suíte. Então você tem um banheiro com uma bancada flutuante e chuveiro aqui. Mas estou falando do cômodo ao lado desse quarto de hóspedes, no final do corredor. Agora, isso é só uma prévia, porque se você me seguir, vai ver alguns doces de um lado e muitos doces. Chegue mais perto aqui comigo. Olhe através das bancadas. Não é só madeira aqui nas superfícies, mas temos 2 balcões de vidro, onde, se puxarmos isso, meu Deus, acho que acertamos em cheio, pessoal. Finalmente conseguimos. Essas visitas às casas valem pelos Skittles e M&M's. Nós realmente temos tudo aqui. Todas as prateleiras flutuantes, os LEDs, o teto alto e os tons escuros. Eu sinto que entrei em outra propriedade ao pisar neste corredor. Você também tem uma mini geladeira Sub-Zero ali embaixo. Então, acho que vocês sabem onde podemos estar. Estamos no saguão de entrada do nosso sala de cinema. Há 3 níveis de assentos aqui. E este cômodo tem um visual bem diferente do restante da propriedade. Das paredes de ripas de madeira escura de cada lado de mim ao teto de veludo acima do carpete aqui. Os móveis contemporâneos. Nunca sairia daqui. Já falei isso em 3 partes da casa. Esta é uma das minhas casas favoritas em Hidden Hills, pelo menos até agora. E é uma construção nova. Espero que continuem fazendo casas que eu goste. Depois de ver tantas, elas às vezes se misturam. Mas desta aqui sou muito fã. Projetor pendurado no teto, lá no fundo, e uma tela de projeção que se estende mais do que a minha envergadura aqui. Mas esse era o cinema. Voltando para o corredor, vamos chegar a um cômodo de apoio. Um dos maiores cômodos de apoio que você pode ver em uma propriedade. Janela panorâmica com vista para as entradas da garagem. 2 áreas separadas para espaço de armazenamento assim que você entra por esta porta de vidro atrás de mim. Isso nos dá acesso àquela cobertura externa, levando diretamente à garagem para 4 carros que mostramos para você no começo. Depois, há a lavanderia com acabamentos modernos bem ao nosso lado e mais um quarto aqui embaixo antes de subirmos. Luz natural entrando neste cômodo, que seria mais como uma suíte para hóspedes ou familiares ou o quarto dos funcionários. Mas se você chegar um pouco mais perto, confira a natureza que estamos vendo lá fora. Este é um quarto de hóspedes deslumbrante, talvez para o seu chefe, sua empregada ou seus pais ficarem aqui. Se esta for a sua propriedade, olha só isso. Sinto como se estivéssemos em uma floresta em Hidden Hills. E a parede oposta é totalmente espaço de armazenamento. Também é uma suíte. Então o banheiro também tem uma bancada flutuante. Chuveiro de vidro aqui, pedra texturizada ali. Mas isso foi tudo para este andar inferior e o quintal. Finalmente chegou a hora de ir para aquela outra escada que ainda não mostramos para você. Suba as escadas. A suíte principal vai te surpreender. Para mostrar onde a escada está localizada a partir da entrada principal, aqui está, a escada principal. Enquanto subimos, você vê mais luminárias agrupadas vindas do pé direito duplo. E essa escada leva exclusivamente à suíte principal, já que essa abertura aqui é delimitada por um acabamento em madeira. Esta seção seria apenas o quarto do proprietário desta propriedade. Então, se seus filhos tentarem subir, você provavelmente diria para eles evitarem a sua escada, o que é bem legal. Através da grande porta pivotante de madeira, esta é a suíte principal. Teto abobadado com uma viga de madeira bem no centro. E atrás da nossa cama, king size, há uma parede inteira, com mais daqueles acabamentos em madeira. 2 lustres descendo do teto. Um de cada lado da nossa cama. E temos portas de correr que se abrem para uma varanda privativa. Agora, eu realmente gosto da parede aqui na nossa varanda. Você pode sentar, e não é uma daquelas paredes de vidro onde todos veem você enquanto aproveita o ar fresco e o café da manhã. Você consegue ver as colinas em Hidden Hills. Da sua varanda, elas nem ficam tão escondidas assim, se é que me entende. Voltando para dentro, também há uma lareira no seu quarto, cercada por mais um belo revestimento em pedra, muito elegante, com um nicho aberto no lado direito. E ao passar por esta porta, temos uma porta de vidro fosco que leva ao seu spa principal. E eu digo spa, não banheiro, porque olha esse lugar. Por onde eu começo?
Esse pode ser um dos banheiros mais amplos. Ele tem um visual abstrato muito único, com uma banheira independente bem embaixo de uma janela panorâmica. Do lado esquerdo, temos uma área de maquiagem com um espelho fixado na parede e LEDs atrás dele. E toda a parede e o piso desse banheiro inteiro são feitos da mesma pedra, com alguns desses acabamentos imperfeitos que você pode ver e uma textura diferenciada. Espelho de corpo inteiro à minha frente, com mais luz para dar profundidade. Compartimento do vaso sanitário ao lado da nossa entrada e pia dupla suspensa, com aquele visual preto carvão contrastando com as gavetas na parte de baixo. E temos aquela mesma pedra texturizada em cima, com a torneira curva cromada em ambas as pias também. Pedra integrada ali e 3 espelhos grandes. De novo, tantos espelhos no banheiro. Parece um labirinto. Ainda há iluminação atrás deles para dar profundidade. E então, no canto, um segundo compartimento do vaso sanitário. 2 portas de vidro levando ao chuveiro. Você sabe, eu tenho que entrar aqui, porque sempre faço isso. E você tem um grande chuveiro cromado de teto instalado no centro. E de cada lado, mais chuveiros de teto. E se você chegar um pouco mais perto, o chuveirinho, que parece um telefone futurista, não daqueles telefones dos anos 90, mas talvez você consiga ligar para o futuro com esse aqui. Colocando isso de volta, temos aqui um banco suspenso no chuveiro. E mais uma coisa para te mostrar, passando por este banheiro, é o seu closet, ou devo dizer, loja de departamento. A iluminação aqui dentro pode ser melhor do que a da sua loja de roupas de grife favorita, sinceramente. E então, olha isso. Talvez a minha parte favorita desse closet, e no geral, sejam os balcões de vidro, parecidos com aqueles de doces que vimos perto do cinema. Mas, dessa vez, é o balcão de acessórios. Então, se eu abrir isso aqui, você vê todo o interior de veludo. Você pode colocar seus anéis, relógios e acessórios aqui dentro. Chegue um pouco mais perto. E aí, quando você fecha, ainda dá para ver através da bancada. Muito legal. Eu adoro isso. E é a primeira coisa que você vê quando entra. Então, você não tem só uma dessas ilhas. Você tem outra atrás de mim, com bandejas de acessórios idênticas lá dentro. Iluminação idêntica com aquele visual de vidro fundido. Mais espelhos, claro. Do outro lado do nosso closet, madeira flutuante, prateleiras, mais espaço de armazenamento para seus sapatos bem aqui. Iluminação para deixar todos em exibição, claro. E parece que esse closet nunca termina. Tem tanto detalhe aqui, tanto espaço, tanta iluminação. Isso com certeza. Não tenho roupas suficientes para preencher esse closet, mas você provavelmente tem. Então, o que você achou dessa suíte principal? Eu teria que dar uma 9,8 de 10, uma das melhores suítes principais. E não estou brincando sobre isso porque já vi várias. Essa aqui está entre as melhores. Mas você pode se surpreender com o que há aqui em cima. Me siga pelo corredor. Agora estamos com vista para aquele grande foyer, a entrada principal, a iluminação esférica separada que fica pendurada nesses tetos de pé direito duplo. Ao entrar aqui, há um guarda-corpo de vidro que deixa o espaço mais aberto e faz você se sentir como o grande Gatsby. Quando vê os convidados chegando, é você quem os observa de cima. Agora, à minha frente, este é o espaço de convivência que separa a suíte principal dos outros quartos. Armários embutidos de um lado, com mais madeira suspensa e LEDs. Depois, temos portas de correr que levam para mais uma varanda, que imita aquela que vimos na suíte principal. Adoro a decoração aqui. Não é aquela decoração moderna comum e sem graça que se vê em algumas casas novas, mas é um ótimo espaço para interagir com os outros moradores. Ao fim do corredor, fica o cérebro da casa atrás desta porta. E então, do lado oposto, é onde fica o elevador que vou te mostrar aqui. A porta sanfonada fecha o espaço e temos esses belos acabamentos em madeira clara por todo o ambiente. E um espelho de corpo inteiro aqui na parte de trás do seu elevador residencial moderno. Seria legal, né? Ter seu próprio elevador em casa. Isso seria legal. Não é bem a minha realidade. À direita, agora temos a segunda escada que mostramos ao lado do cinema com as mesmas luminárias. Então, parece quase simétrica àquela que nos leva à suíte principal. Exceto que, na minha frente, essas prateleiras embutidas de exposição ficam abertas para quem acessa a escada.
e as paredes de ripas de madeira atrás delas. Um visual tão único para a sua escada enquanto você sobe, algo que eu nunca vi em uma propriedade. Então, parabéns aos desenvolvedores e aos arquitetos. Ótimo trabalho nesse detalhe específico. À minha direita, outro quarto de hóspedes. Mais uma vez, tetos altos e abobadados aqui, com uma viga de madeira no teto. Portas de correr levam a outra varanda com vista para o belo quintal. Que dia perfeito lá fora! Eu queria que ainda estivéssemos no quintal. Um closet completo, que é bem grande. Olha só isso, acabamentos em madeira aqui de novo. E logo ao nosso lado, é uma suíte. Então o banheiro tem um visual legal porque temos alguns azulejos azul marinho que podem ser ótimos para algumas pessoas, mas para mim, minha cor favorita é azul. Então eu vou chamar de azul. Adoro os azulejos quadrados do chuveiro, o padrão espinha de peixe no piso e a bancada flutuante, novidade na propriedade. E aparece especificamente neste banheiro. Então, vamos para o corredor. Tem outro quarto de cada lado, algum espaço de armazenamento ao longo desta parede. E vamos conferir este aqui primeiro. Mais uma vez, outro quarto. E desta vez ele realmente está ligado àquela varanda. Vamos sair aqui. Agora, este é o ponto alto. Você pode ver a piscina, o gramado, as colinas mais uma vez. Gosto do guarda-corpo ser metade madeira e metade vidro, pois deixa o ambiente mais aberto. Mas, ainda assim, seguro e privado. Ela se estende de um lado da casa até outra varanda ligada ao último quarto. E isso aqui é simplesmente viver bem. O clima está perfeito aqui fora. Nem uma nuvem no céu, pessoal. Mas, voltando para dentro, temos um closet e um banheiro privativo mais uma vez, com acabamentos texturizados dentro deste box de vidro, chuveiro cromado embutido e a pia do outro lado aqui no nosso banheiro. Agora tem mais um quarto para te mostrar, que fica do outro lado do corredor. E talvez seja até melhor do que esse aqui. Vamos ver se você concorda. Por causa da luz natural que bate no chão assim que a gente entra aqui. E agora vamos ter uma visão um pouco diferente ao sair para essa varanda, porque aqui temos uma parede mais alta do que nas outras varandas. E estamos olhando para o quintal lateral. Você vê mais árvores, mais vegetação, mais colinas. E essa é uma comunidade única, super rara, super prestigiada. Você realmente tem que ser sortudo e especial para morar em Hidden Hills. Então, aqui também tem um banheiro completo. Esse banheiro tem uma banheira embutida aqui. E você pode notar que o azulejo é um pouco diferente daquele azulejo branco linear no chão do banheiro. O azulejo frisado ao redor das paredes. Bem, isso é porque esse quarto provavelmente foi feito para o bebê ou a criança mais nova da casa. Assim, você pode dar banho nela. Mas um fato interessante é que, por isso, a parede da varanda é um pouco mais alta, porque provavelmente pensaram na segurança da criança mais nova nesse quarto, só por precaução. E, obviamente, não queremos nenhum acidente. Mas isso era tudo para este último andar. Deixe-me mostrar o quintal mais uma vez. Criei o Real Estate Famous para corretores de imóveis e quem atua no setor. Comunidade de pessoas que buscam usar o YouTube para ganhar influência e acessar casas como esta. Você aprende como filmar tours em casas, além de desenvolver uma presença online para ajudar vocês a chegarem ao próximo nível. Estarei lá explicando o passo a passo do que faço no canal. Agradeço aos envolvidos por permitirem o tour neste imóvel. Desenvolvedores, arquitetos e designers de interiores. Que coisa linda de se ver! Muito obrigado por assistir até o fim. Se eu tivesse que escolher minha parte favorita da propriedade, seria o corredor que leva ao cinema em casa. Nunca vi nada igual. E eu queria que aquela sessão de doces fosse só minha. Comente aqui embaixo qual é o seu recurso favorito desta casa. Eu leio e respondo todos os comentários. Obrigado a May, corretora Mayday, por nos receber nesta propriedade incrível. Até o próximo vídeo.